Nós temos hoje no Brasil 5.565 municípios nas 27 unidades da federação. Este número poderia ser bem maior se não fosse a emenda constitucional número 15 de 96, que retirou das assembleias legislativas a prerrogativa de definir sobre a criação de novos municípios. Pois é, emenda constitucional que transferiu essa responsabilidade para o Congresso Nacional. Mas essa emenda precisa ser regulamentada. É sobre esse assunto que o Manhã no Parlamento conversa agora com Olavo Noleto Viana, que é subchefe de assuntos federativos da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. Muito bom dia, Olavo, um prazer tê-lo conosco aqui na Rádio Câmara. Bom dia, Lincoln, bom dia, Lívia, um prazer falar com vocês, bom dia aos amigos da Rádio Câmara. Obrigado, Olavo. Olavo, antes de mais nada, um pequeno apanhado sobre essa questão. Há dados precisos, ou há dados mesmo que não sejam precisos, sobre o número de municípios que estão na fila para serem criados, de quanto, por exemplo, isso representaria em termos de população, de gastos para os cofres públicos, ou não há como dimensionar essa questão? Não, Lincoln, não há como dimensionar. Existe uma pressão grande dos parlamentos estaduais, principalmente. É muito forte o movimento no parlamento estadual pela criação de municípios. Os parlamentares estaduais pressionam o parlamento federal para poder justamente reabrir o que a gente chama lá em Goiás de porteira, né? Abre a porteira para a boiada passar. É o que nos dá medo e que nos faz tratar esse caso com muito cuidado. Pois é, há uma certa polêmica em torno da criação de novos municípios, já algumas críticas de que o Brasil teria municípios demais. Por um lado, há pessoas que consideram isso positivo porque dá um pouco mais de autonomia para alguém de uma determinada região, por exemplo, alguns distritos que talvez não recebam a devida atenção. Há sempre, digamos assim, um certo consenso de que a descentralização é boa para a gestão, mas, por outro lado, há muita crítica de que há municípios que não têm capacidade de arrecadação para se sustentar. Isso onera o governo estadual, onera o governo municipal, se cria uma estrutura burocrática com funcionários públicos, entidades políticas como Câmara de Vereadores, prefeituras, que às vezes não teriam condições de sustentar por si só. O governo, o Palácio do Planalto, tem já uma posição sobre qual caminho tomar nessa polêmica? Bom, então, nós estamos reagindo, na verdade, a essa discussão no parlamento. Existe uma frente parlamentar coordenada pelo deputado José Augusto do Pernambuco e vários projetos que tratam disso. Nós temos algumas convicções. A primeira é que não se pode abrir isso de qualquer maneira. A criação de municípios à revelia, ela vai ser um mal para o país e, na maioria dos casos, vai ser um mal para o município criado. Na maioria dos casos. Veja bem, você tem hoje 5.000 municípios brasileiros totalmente precários do ponto de vista da capacidade instalada de gestão. Uhum. A população sofre com isso. Ela gostaria de ter um serviço de saúde, de educação, serviço urbano muito melhor do que ela tem hoje. E ela não sabe nem como cobrar e o que fazer exatamente para melhorar esse serviço. Isso compõe os nossos debates nacionais todos os dias. Mas uma das variáveis importantíssimas que prejudicam a estratégia nacional para você fortalecer mais rápido a saúde, para fortalecer mais rápido a educação, é justamente você ter estruturas municipais ultra frágeis, né? Então, vou pegar um exemplo. Um distrito no Sudeste que tenha lá 1.000 habitantes, é melhor você gastar um dinheiro aplicando em saúde, em educação, em alguma benfeitoria, ou você mantendo todos os anos uma nova Câmara Municipal, uma nova Prefeitura, uma nova estrutura. Eu, a priori, não tenho dúvida da primeira opção, que é os serviços, que é a obra, que é a benfeitoria. Agora, para nós não sermos tão rigorosos, tão duros, com algo que lá na ponta tem uma razão muito forte de existir, como, por exemplo, tem municípios na Amazônia
em que o distrito fica a 500 quilômetros da sede do município. É verdade. Então, esse tipo de caso é um caso que tem que ser analisado em separado. Olavo, então, nós temos critérios, a gente propõe que se faça uma discussão de critérios para que, em que casos é aceitável se criar município. Entre esses critérios, uma ampla consulta à população local. Pois é, Olavo, quais são, então, você pode dar exemplos dos casos mais polêmicos que estão aí na pauta? Quais municípios que estão surgindo ou querendo surgir? Bom, eu peço desculpa a vocês, porque ao citar um caso A ou B, eu vou estar sendo muito grosseiro com a população local. Eu prefiro não dar nome. É uma característica de quem é responsável pelas relações institucionais, né? Não ir muito além do... Mas uma coisa que a gente pode observar, Olavo, é o seguinte. O Brasil faz muito o caminho da separação, né, da autonomia de um distrito para se transformar no município, mas faz pouco o caminho inverso, né? Por exemplo, da fusão, que também está previsto na Constituição, pode acontecer. Nós temos casos, como você citou, de municípios com 1.000, 1.200, 1.700 habitantes, que talvez se justificassem num determinado momento histórico, mas que talvez hoje não se justifiquem e poderiam ser fundidos. A dificuldade é apenas cultural, por já ter, digamos assim, consolidado a imagem daquela determinada região como município, ou há também dificuldades do ponto de vista da burocracia? Não, é mais a cultura política do país. Aliás, qualquer lugar do mundo é mais difícil você promover a fusão. Você tem casos muito específicos, como o caso da África do Sul, em que você tinha dentro de uma cidade como Brasília 50 municípios, para você entender a lógica. Por quê? Eram municípios com base racial. Então, desde o presidente Mandela, a África do Sul promoveu a unificação dos municípios, não tratando mais a separação por etnias, etc., mas por conglomerados urbanos. Eles saíram, na verdade, de um número grande de municípios e vieram para um número muito menor. Então, fora esse tipo de caso, o normal é que os países saem criando municípios. A França tem 50 mil municípios. Agora, o município para eles é muito diferente do que é para nós, né? São como se fossem departamentos. Sim. No caso do Brasil, que é um ente federado, que tem autonomia, que goza de atribuições constitucionais muito diferentes, seria impossível pensar um modelo como o da França. Então, nós estamos trabalhando, caminhando desde a Constituição de 88 para um modelo em que a autonomia municipal ela possa ser fortalecida, mas a estratégia nacional possa prevalecer para que o desenvolvimento das regiões se efetive. É isso que a gente verificou nos últimos anos. A força do Nordeste, a força da Amazônia, porque você tem uma estratégia nacional para o Nordeste, uma estratégia nacional para a Amazônia. Algo diferente disso seria tratar igualmente os diferentes. Portanto, os mais fracos ficariam muito prejudicados. Nós estamos conversando com Olavo Noleto Viana, que é subchefe de Assuntos Federativos da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, sobre a criação de novos municípios. Olavo, extrapolando um pouco o objetivo dessa entrevista, mas eu percebi que você está se mostrando aí um estudioso do assunto, não seria o caso de termos graus diferentes de autonomia para os municípios? Porque nós somos de um país que tem municípios com 1.000 e poucos habitantes e com 11 milhões de habitantes. Há outros países no mundo que dão graus diferentes de autonomia. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui que é Hamburgo, na Alemanha, que tem status de um estado, né, como se fosse uma cidade-estado. Na Inglaterra, as fusões entre os municípios costumam acontecer quando as towns, né, são elevadas à condição de cities, o que é inclusive feito por decreto da rainha. E geralmente, para que isso ocorre a fusão entre municípios, né? Não seria o caso também adotarmos aí um grau intermediário de autonomia? Olha, nós sugerimos um outro caminho, que é a discussão da regionalização das políticas
culminando em consórcios públicos. Uhum. Nós achamos que o caminho para o fortalecimento dos pequenos municípios é a formação de consórcios públicos. Que é o que está previsto, por exemplo, na política de resíduos sólidos, no Sistema Único de Saúde e em outras leis, não é? Exatamente. Vou pegar um exemplo muito simples. 3 municípios pequenos, nenhum deles tem aterro sanitário. É caro, é difícil fazer e é difícil gerir, porque você faz um aterro, se você não cuidar, em 2 meses ele virou um lixão. Então, 3 municípios se juntam, fazem um aterro sanitário juntos e vão ter um custo juntos para manter esse aterro. E isso é muito mais possível do que eles 3 isolados. Agora, junta 10 municípios e vão juntos comprar remédios, que um município de 2.000 habitantes vai pagar um preço tabela cheia, mas você pode ter certeza que 10 municípios juntos vão conseguir baixar muito o preço desse remédio. E por aí vai, tem dezenas de exemplos. Para começar, na política de resíduos sólidos, que está claro aí o governo federal induzindo que eles se juntem, que é o caminho para conseguir promover uma política saudável nessa área. Noleto, além desse impacto financeiro, que pode ser positivo ou não, que outros riscos são levados em conta para a criação de um novo município? A gente levanta algumas questões para essa discussão, né? Não vou dizer que são propostas do governo ainda, é um debate que a gente faz aí com o Congresso Nacional, mas a gente acha que vale a pena considerar aspectos econômicos, financeiros, político-administrativos, socioambientais, urbanos, limites físicos, população. Então, por exemplo, na questão da viabilidade econômica financeira, a gente faz algumas perguntas do volume de receitas que são de arrecadação própria do município. Quer dizer, aqui, esse distrito que seria emancipado, ele conseguiria ter arrecadação própria para se manter minimamente? O quanto ele depende das receitas de transferências federais e estaduais? Qual seria o tamanho de gasto com despesas com pessoal, custeio, investimento, né? A gente coloca... ele conseguiria, diante dessa estimativa de receitas, gastar o mínimo constitucional com educação e saúde, né? Qual seria o peso de uma Câmara de Vereadores, de um número de servidores públicos permanentes que teriam que ser formados nesse novo município? Quem pagaria essa conta, né? Condições urbanas, existe um núcleo urbano consolidado, né? Essas são questões que a gente vai colocando. Noleto, para concluir rapidamente, queria que você nos fizesse um relato dessa conferência para discutir a regulamentação da emenda